Boa noite amigos, boa noite ouvintes, boa noite aos amigos aqui presentes. Muito obrigado a vocês aqui presentes, obrigado a você de casa, nos assistindo, nos dando o prazer dessa audiência, desse trabalho que a gente está tentando desenvolver com carinho, com amor, levar o Evangelho. Hoje, nesse domingo, nós vamos estar falando sobre o auto-perdão. Nossa irmã convidada, Cândida, boa noite. Boa noite, Totti, boa noite, equipe, boa noite a todos presentes e o público de casa. Obrigado, viu, Cândida? Lembrar você, volta daqui a 2 minutinhos, vamos começar com o Evangelho, então prepare seu copinho d'água, prepare seu Evangelho. O Evangelho hoje nós vamos estudar o capítulo 1, item 9, tá? E no Fonte Viva, a Cândida, nossa irmã, vai ler a página, o item 18, não somente, ok? Então pegue sua agenda para anotar os encontros, os eventos espíritas, tem muita coisa acontecendo, né? Lembrando que a mudança de horário, agosto nós vamos fazer um programa às 18 horas, nós fizemos uma enquete, uma pesquisa, e as pessoas preferiram 18 horas, que dá tempo de voltar para o lar, compartilhar a família um pouquinho do domingo. E nós temos livros para sortear, né? Nós temos 3 livros para sortear aí, que daqui a pouco nós vamos estar veiculando para vocês aí. Para concorrer ao livro, basta compartilhar o linkzinho do nosso programa, ok? Então vamos começar o nosso programa, fazendo a nossa prece de abertura, pedindo ao Mestre Jesus que nos abençoe, nos intua, nos auxilie, abençoe a todos os lares, todos ligados a esse programa. Claro que a gente pede que se estenda a todo o planeta, todos os seres, toda a criação do Pai, que a bênção do Mestre Jesus possa adentrar nosso lar nesse momento, que a gente possa mentalizar nosso lar, nossa casa, cada cômodo, cada canto da nossa casa, os familiares, e pedindo a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, que abençoe nosso lar, abençoe todos os nossos, abençoe os vizinhos, os governantes, abençoe os que estão nos presídios, nos hospitais, na miséria, nas guerras, e que traga paz a todos nós. Vamos iniciando então o nosso programa, lendo uma página que a gente faz um convite para a nossa irmã Cândida ler para a gente a página do livro Fonte Viva, não somente. Você faz a gentileza? O livro Fonte Viva é o quarto que Emmanuel psicografou através de Chico Xavier. E é fantástico que são 4 livros em que em todos tem 180 mensagens e todas elas são algumas pérolas maravilhosas do Novo Testamento, sendo bem esclarecidas por Emmanuel. E Emmanuel faz uma mesma forma de explicação em todos eles. São 180 vezes 4, 720, é isso? 720 mensagens com o mesmo formato. É um trecho do Evangelho, do Novo Testamento, e ele nos primeiros parágrafos declina sobre o assunto e no último parágrafo ele faz uma explicação que tem a ver com o título que ele dá ao tema. Nessa página 18 do Fonte Viva, o título é Não Somente, e vem do versículo de Mateus: nem só de pão vive o homem. Não somente o agasalho que protege o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. Não só a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura e nobreza dos sentimentos. Não apenas eugenia que aprimora os músculos, mas também educação que aperfeiçoa as maneiras. Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes em que o espírito se faça útil, estimado e respeitável. Não apenas os títulos honrosos
que ilustram a personalidade transitória, mas igualmente as virtudes comprovadas na luta objetiva que enriqueçam a consciência eterna. Não somente claridade para os olhos mortais, mas também luz divina para o entendimento imperecível. Não só aspecto agradável, mas igualmente utilidade vivida. Não apenas flores, mas também frutos. Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa. Não só teoria excelente, mas também prática santificante. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Disse o Mestre: nem só de pão vive o homem. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem dever. Mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior com que nos dirigimos para a eternidade. Então, conforme eu disse, o título não somente, que é do versículo nem só de pão vive o homem, no final ele vem fazendo considerações, não só agasalho, mas refúgio dos conhecimentos, não só a beleza, mas nobreza de sentimentos, não só eugenia, mas educação, cirurgia, mas também nós precisamos eliminar os defeitos, não só um domicílio, mas princípios edificantes, não só títulos, mas virtudes, não só claridade, mas luz divina, não só agradabilidade, mas utilidade, não só flores, mas frutos, não só ensino, mas demonstração, não só teoria, mas prática. Então ele declina isso, dizendo que não é só de pão, e aí ele finaliza, dizendo que são caminhos para a eternidade. Caminhos para a eternidade, e vem fechar com o título: não somente. Não somente a matéria. Estevão, através da psicografia de Robson Pinheiro, ele fala que Jesus está chamando-nos para a união íntima com o Pai. Então é isso que às vezes falta, pegando justamente essa página maravilhosa de Emmanuel, não somente é isso. Nós estamos precisando não somente da parte material, mas também a nossa união íntima com o Pai. E para termos uma união íntima com o Pai, precisamos de frutos, de obras, de exercício. É isso que eu entendi da página. Maravilha. Obrigado. No Evangelho, nós estamos no capítulo 1, não vim destruir a lei, o item 9, instrução dos Espíritos. A nova era, estamos falando da nova era. Deus é único e Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão para o fazer conhecer, não somente aos hebreus, mas também aos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação a Moisés e aos profetas, e as vicissitudes desse povo foram destinadas a impressionar os olhos e fazer tombar o véu que lhes ocultava a divindade. Os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem em si o germe da mais ampla moral cristã. No entanto, os comentários da Bíblia restringiram-lhe o sentido, porque, se realizada em sua total pureza naquela ocasião, não teria sido compreendida. Mas, nem mesmo assim, os 10 mandamentos de Deus continuam sendo o brilhante frontispício, o farol que deve iluminar a humanidade na rota a ser percorrida. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento
em que se encontravam os povos que ela era chamada a regenerar. Esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam, e nem que se poderia perdoar, não teria compreendido que se pode adorar a Deus de forma diversa da dos holocaustos, e nem que se poderia perdoar ao inimigo. Sua inteligência notável sob o ponto de vista da matéria, e mesmo sob os das artes e da ciência, estava bastante atrasadas em moralidade e não se teria convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era preciso uma representação semimaterial, tal como então a oferecia a religião hebraica. Assim os holocaustos falavam a seus sentidos, enquanto a ideia de Deus falava a seu espírito. Aí encerra falando que é chegado o tempo em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir o progresso e que o espiritismo vem cumprir esse papel. A lei de Moisés era muito dura, olho por olho, dente por dente, muito dura. Veio o mestre e reverteu de forma maravilhosa o amor. E veio o espiritismo nos colocar que é necessário amar, perdoar, compreender, veio nos mostrar, veio matar a morte, veio nos mostrar a reencarnação, que nada está perdido, que é o amor, e veio não mudar nada, como também Jesus não veio mudar, mas sim esclarecer, fazer reviver o que Jesus já tinha colocado, fazer esclarecer essa toda questão que Jesus veio colocar, de forma mais simples, mais racional, veio tirar o véu, fazer essa compreensão. A doutrina espírita é maravilhosa. Eu chego a falar, Cândida, que não precisa mestrado, doutorado, nada disso. O conhecimento da doutrina é o que a gente precisa. Vai fazer a gente ser em vez de ter. E a gente precisa, complementando a página, precisa ser mais amor, ser mais humilde, mais digno, mais humano. Isso que a gente precisa, é o amor. Vamos fazer então a nossa vibração para encerrar essa primeira parte do programa. Vamos mentalizar a nossa casa, nosso lar, cada canto, cada cômodo da casa, pedindo a Jesus que possa adentrar nosso lar. Que os espíritos amigos permaneçam em nosso lar. Sala, cozinha, banheiros, cômodos, todos os cômodos, varanda. Vamos mentalizar os nossos familiares. Vamos pedir aos nossos vizinhos, seus familiares, pedir aos governantes, pedir aos irmãos que se encontram nos cárceres, nos hospitais, nos leitos, os irmãos que foram abortados, que abortaram, os que fizeram e sofreram nas guerras, no holocausto, na escravidão, os que perderam a esperança, irmãos que ficam por aí perambulando, tanto no plano físico como no plano espiritual, irmãos que perderam a esperança, a motivação, que as nossas preces possam envolver esses irmãos. Vamos pedir ao Pai que nos dê a força, a coragem, o entendimento para que a gente possa caminhar, nunca desistir, perseverar nessa luta, nessa caminhada, e que nos torne hoje melhor do que ontem, e amanhã melhor do que hoje. Que assim seja. Hoje nós vamos conversar, bater um papo com a nossa irmã Cândida, que foi uma das pioneiras do nosso programa, com a ideia que a gente estava montando, né? E a gente trouxe a Cândida, ela estava com um trabalho muito bonito, vai falar sobre eles, nós estamos aqui preparados para falar sobre esse trabalho, e ela vai debater, vai falar com a gente um tema sobre o auto-perdão, na visão de Maria de Magdala, Maria de Madalena, que essa semana é o dia de Maria de Madalena, né, Fabiana? Essa semana agora se comemora o dia de Maria de Madalena, por isso que a gente trouxe esse tema para a gente falar. Né? Então a gente vai fazer a agenda agora, né? E daqui a Greide Reis, enviando um abraço para a amiga Cândida, Guilherme Braga, lá de Belo Horizonte, o Lelé, morava aqui em Niterói, nosso amigo Lelé, um abraço, Inácio Gesualdi, legal, lá de Bananal também, prestigiando a gente, olha só. Pessoas amigas, obrigado a vocês. Vamos a uma pequena agenda para a gente começar dentro do tema. O que a gente tem, Fabiano? Vamos lá. A gente tem os 19 anos da casa Irmã Paula, nossa amiga Elzinha lá completando 19 anos, né?
E vai estar uma palestra dia 30 agora com o Aloísio, nosso irmão Aloísio, que é o presidente da Umevor hoje, em Volta Redonda, lá do Grupo Francisco de Assis. Um abraço, Aloísio, um abraço à nossa irmã Elzinha. Então, dia 30, lá no Moinho de Vento, sempre às 9 horas. Depois nós vamos ter o mês espírita de Barra Mansa, em agosto, palestras sempre, várias palestras que eu tenho aqui. Vão ser palestras especiais também, dia 5 de agosto, dia 12, dia 19 e dia 26 de agosto. Sempre aos sábados, 20 horas, lá no Barra Mansa. Depois nós temos uma feijoada gostosa do Grupo Esperança, nossos irmãos lá do Aeroclube. Vai ser dia 6 de agosto, a partir das 12 horas. O ingresso já está à venda no local e na sexta-feira lá no Grupo Espírita Fraternidade Esperança no Aeroclube, a partir das 19h30. Vamos ter uma manhã fraterna do lançamento do livro Vida Futura, do nosso irmão Rony Ricardo. Vai ser lá nos Seguidores do Cristo, é isso? Não, acho que, deixa eu ver, no Salão de Festa do Retiro, palestra com Santana, Carlos Alberto Santana, e participação do Rony, Sara Bentes e Leonardo Pacheco. Haverá um almoço e pede-se fazer a reserva do convite ligando para a Livraria Girassol 3347-7340. Ainda em agosto, dois teatros imperdíveis. Eles estão lá em Porto Alegre, está lotando a casa lá em Porto Alegre. Eles estão fazendo a apresentação lá, o grupo do A Morte é uma Piada, do Renato Prieto, que fez o André Luiz no filme Nosso Lar. Eles estão fazendo a temporada lá em Porto Alegre. Falei até para minha irmã prestigiar lá, minha irmã lá do Sul. E casa lotada, maravilhoso espetáculo, A Morte é uma Piada. Vai ser até 31 de agosto no Gacemes. Mas antes, dia 18, a gente vai ter um teatro que se fala assim, o Encontro Espiritual de Leon Denis com Joana de Lange. O que vai dar isso? Muito bom. Muita espiritualidade, né? Leon Denis com Joana de Lange, um estudo. Vai ser um estudo, vai ser uma coisa maravilhosa. Em outubro vem a Feira do Livro Espírita. A gente já está falando da Feira do Livro Espírita, né? E vai ser no Memorial Getúlio Vargas. E estamos precisando de voluntário. A Lúcia está convocando todo mundo, olha só, para dia 30, reunião para quem quer ser voluntário na Feira do Livro. E precisa de muita gente. Ainda mais agora que vai ser um evento ao ar livre. Antes ali no Memorial Zumbi, era fechado, era tranquilo, tinha segurança. Então agora vai precisar de muita gente para tomar conta, para ajudar. Então, dia 30 vai ter uma reunião lá com o pessoal, né? E quem adquirir um pano de prato que eles estão vendendo lá, vai estar ajudando na feira, vai estar ajudando a construir. Eu espero que vão ter muita despesa esse ano, muita despesa mesmo. Acho que só de segurança, quase R$4.000. Você vai ter que ter segurança, não vai deixar os livros lá, né? E quem quiser adquirir nossas camisas, a Ink Paradise está aí, né, com as camisas. Eu tenho aqui da ganhadora, a nossa irmã, que nós sorteamos aqui, está aqui a camisa. Quem quiser uma camisazinha, foi, né, nossa irmã que ganhou semana retrasada. Então vamos conversar um pouquinho. Muitos eventos, graças a Deus. É bom ver, né, a movimentação da Casa Espírita, assim, né, muita coisa para se fazer. Isso. Não pode reclamar. Esse final de semana eu não fui, mas minha esposa foi lá na Vuldac, no Fraternal, na Advertência Fraternal, né, com o pessoal da música lá, sabe, foi muito bacana com o Guto, a orquestra dele, foi muito bonito o evento lá. Que bom que tem esses eventos. Cândida, mais uma vez, boa noite. Mais uma vez, boa noite, obrigado por você estar aqui, né? Fabiano, vamos falar um pouquinho do livro, né? Vamos projetar ele aí. A Cândida é autora desse livro. Fala um pouquinho pra gente, por favor. Falo, vendo, sorteio, empresto, faço qualquer coisa. Onde a gente pode adquirir? Então, o livro, o título é Eu Quis, né? Por quê? Eu quis. Justamente o ponto principal que eu abordo nesse livro, e vou até ler um trechinho, se vocês me permitirem. Eu peguei a página errada. Esse programa ao vivo não, achei. Justamente no capítulo Amparo Divino, que foi até o primeiro capítulo que eu escrevi, só que depois na montagem ele ficou mais adiante. E está na página 72 o trecho que eu vou ler. Eu quis. Isso acontece com todos nós, no nível evolutivo que as pessoas do planeta Terra estão, que nós, espíritos encarnados, estamos.
o nível evolutivo nosso já permite que seja dialogada. Poucas encarnações são compulsórias. Existem as compulsórias ainda, mas são muito poucas. Nós todos fomos chamados, antes de reencarnarmos, para decidirmos palpitar, aceitar, trocar ideias quanto à nossa atuação nesta encarnação. Então, antes de encarnarmos, nós fomos chamados. No livro Nosso Lar, tem mostrando o departamento de reencarnação. No filme não passa, mas no livro, quem leu vai ver que tem lá a hora que mostra o departamento reencarnatório, onde tem os desenhistas que projetam os nossos corpos de acordo com a nossa formação, a nossa carga perispiritual. Então é montado. Então tem um caso lá muito interessante de um espírito de luz. André Luiz estava visitando o ambiente, estava visitando o departamento reencarnacionista, e nessa visita entra um espírito de muita luz. Ele diz que quando o espírito entra, até clareia o departamento. Era uma mulher, um espírito feminino, muito bonito, e esse espírito pede para ver o seu corpo. Como que vocês planejaram o meu corpo? E aí levam ela até uma prancheta onde tem o desenho do corpo que ela iria ter ao reencarnar. E então ela olha o corpo muito bem delineado, muito bem apresentado, e aí ela solicita: não faz isso comigo. Esse corpo está muito lindo. Esse corpo vou ter uma encarnação com um corpo muito lindo. Se eu reencarnar com esse corpo, eu posso não resistir às tarefas que eu preciso desempenhar. Interessante. E então ela solicita que coloque um defeito numa perna. Põe um defeito aí nesta perna, porque eu tenho um trabalho a fazer e o assédio para as pessoas bonitas me desvirtuarão do que eu preciso realizar. Então aí a gente precisa começar a pensar deste ponto. Se ela, que é um espírito nobre, solicitou um pequeno entrave para que não cedesse às tentações, imagine nossos casos. Ela que já era um espírito evoluído, ela temia não realizar a missão que ela teria a desempenhar. Então, nós todos somos trazidos para um diálogo antes da reencarnação. Tote, você vai precisar disso, disso e disso, vai reencarnar, vai ter esse tipo de filhos, esse tipo de trabalho. Topa! O que você falou, Tote? Sim. Então toca aqui. Isso, aí lacrou, e aí é quando, por isso o título do livro, Eu Quis. E aí elimina a vitimização, que isso é que atrapalha a gente. Mas tem que ver o pai que eu tinha, tem que ver a mãe que eu tinha, tem que ver que condições que eu vivi, tem que ver a carga familiar que eu tive, tem que ver, eu não pude estudar, eu não tive essas oportunidades, eu não tive isso, eu não tive aquilo, começam as vitimizações. Mas nós já sabíamos desses pequenos obstáculos, sendo que desses obstáculos apenas 7% foram os tratados lá. Os outros 93% é que nós trouxemos aqui e pro agora. Olha só. Tem isso ainda. Coisa. Então, isso que a gente fica se colocando como vítimas, a maioria deles não foram os tratados lá atrás. Mas até esses a gente reclama. Mas os piores são aqueles que nós aqui no agora, que desperdiçamos determinadas oportunidades
E aí nós começamos a pôr a culpa lá atrás no tal do karma. Nem tudo é karma, mas aquilo que é karma é que é para a gente ficar de boquinha bem fechadinha, porque nós aceitamos e muitas das vezes até solicitamos, como é o caso que eu estou falando. Imagina esse espírito, mesmo sendo de luz, ela, moça, bonita, com 15 anos, vai ter uma festa, vai ter aquela festa bacana, né? E aí, será que mesmo sendo um espírito de luz, ao olhar para a perna com defeito, ela não pode ter uma pequena amargura? Sim, pode ter, sim. Mas aí é a hora que a gente, na mesma hora, tem que dar uma reviravolta e lembrar que eu quis. Nada foi ruim, tudo foi maravilhoso. Então aqui eu escrevo assim: eu quis, nobre alma irmã, eu quis ser sua parceira. Eu quis, na nova roupagem física, abrir mão de certas vaidades e extinguir a omissão. Companheira do passado, motivadora de minha inércia. Eu quis buscar mais atuação, não me calar diante da oportunidade de servir a espiritualidade nos trabalhos caritativos. Eu quis e continuo me aprimorando para querer mais, rasgando vaidades desnecessárias e supérfluas, para merecer tanto amparo, tanta luz e tantas vantagens que só o amor distribui. Eu quis e quero merecer ser sua companheira. Então esse é o livro que eu escrevo sobre a trajetória minha e do meu irmão, que tinha Down, e nós fomos muito parceiros. Esse é o livro. Onde se encontra o livro? Onde vive? O livro foi essa edição foi realizada particularmente, não tivemos apoio de nenhuma editora, então fizemos só 1000 exemplares. De uma certa forma ele sai um pouco mais caro por isso, porque quando é uma tiragem maior, dilui, né, o preço da matriz, de tudo, dilui nos muitos exemplares. Então ele está sendo vendido a R$30. O lucro é para caridade e está sendo vendido na Livraria Girassol, no Retiro, no Mundo Verde, na Vila, em Volta Redonda, em Barra Mansa e Resende, Mundo Verde nas 3 cidades, e está sendo vendido também na papelaria escolar, ali na Vila. E são parceiros, todos eles são parceiros, não estão cobrando nenhuma porcentagem, justamente para colaborar. Qualquer coisa, Cândida Miranda no Facebook. Também. E meu carro também é uma loja ambulante. Então vamos conversar um pouquinho sobre alto amor. Se vocês quiserem fazer perguntar, tirar alguma dúvida, né? As pessoas de casa também. Se você tem algum evento na sua casa espírita, algum estágio de alguma coisa, manda pra gente também, pra gente divulgar, tá bom? Que o nosso objetivo é divulgar, fazer as pessoas ficarem inteiradas das coisas que estão acontecendo. Cândida, auto-perdão. Na visão, naquela passagem maravilhosa de Maria de Magdala. Fale pra gente, por favor, um pouquinho. Eu trouxe até umas anotações aqui. É uma história que eu amo demais. Linda. As anotações que eu trouxe, porque tem frases fantásticas, mas não dá nem para esquecer nenhum item. Maria de Magdala, a cidade era Magdala, o nome dela era Maria, chamada de Maria Madalena também. Não é a mesma da que foi apedrejada. Às vezes a gente pensa, muitas pessoas, que aquela que foi apedrejada por estar cometendo adultério, por estar fazendo negócios com o seu corpo, né? Não é a mesma Maria de Madalena. É uma outra história, uma mulher casada, que o marido estava com apertos financeiros e ele mesmo estimulava para que ela fizesse uma negociação com o seu corpo.
É outra história. No livro de Robson, psicografado por Robson Pinheiro, do Espírito Estevão, demonstra muito bem. Essa é uma outra história, ela também passa a acompanhar Jesus. Mas Maria de Magdala ou Maria Madalena, Maria era uma mulher lindíssima e muito vaidosa e procurava usar o seu corpo para tirar benefícios. Então eram patentes altas do exército, eram homens de muitas posses. Ela tinha uma mansão muito linda, muito rica, e nessa mansão ela dava grandes festas, recebia esses homens, e seria o que hoje nós temos, vamos falar no popular, um bordel, só que era de alto nível. Ela tinha muitos bens, muitas joias, era muito rica, e ela cada vez queria mais. Mas assim que Jesus começou a aparecer por aquelas paragens, ela começou a ter sonhos. E ela sonhava com esse homem, um homem que seria ternura, que na realidade era isso que ela buscava. Na realidade, nós, quando estamos deslizando por alguma contravenção material, nós estamos buscando ternura, aconchego, amor. E nós pensamos que a parte material vai trazer isso. E era o que acontecia com ela. E ela começou a sonhar com um homem de um olhar muito terno. E aquilo, quando ela acordava, ela se sentia muito bem durante o sono. E quando ela acordava, ela começava a se sentir mal com tudo que ela estava fazendo. Então ela suspende as festas. As serviçais, todos que trabalhavam para ela, começam a achar que ela estava adoentada, que ela não estava bem, porque ela era a rainha das festas. Ela se sentia bem circulando naquele ambiente pomposo. Ela começou a suspender e aí ela ouve duas serviçais conversando sobre Jesus, sobre um homem que tinha visto Jesus, e ali ela se interessa e paga esse homem para ir buscar aonde Jesus estava, que ela queria ir até lá. E ela vai. E Jesus está na casa de Simão Pedro. Está hospedado em Cafarnaum, uma cidade próxima. Vamos lembrar que não é o Simão Pedro. Não, é o Simão Pedro Barjonas. É outro Simão. Que depois foi chamado de Simão Pedro, mas não é o Pedro do apóstolo. Mas é também um que trabalhou muito com Jesus. Bom, então ela vai até lá. É uma casa simples, ela vai com roupa simples, ela pega a roupa de uma das suas serviçais, para não chamar atenção, e ela vai até lá. E quando Jesus aparece para a turma que estava ali para vê-lo, aí ela sente aquilo tudo que ela sentiu no sonho, e a ternura por aquele olhar faz ela. Era isso que ela queria, aquela ternura, aquele olhar, algo mais profundo que apenas a parte material. E aí ela escuta Jesus se dirige a ela, fala que precisa do trabalho dela, e só isso. Ela volta para casa, desfaz de todos os seus bens, doa para muitos dos serviçais, e volta a Cafarnaum e começa a seguir Jesus. Há uma modificação enorme em Maria. Algo fantástico, parecido com Maria Madalena ou Maria de Magdala, é bem parecido com o que acontece com o nosso maravilhoso Paulo, o Saulo. É a mesma coisa. Eles também revêm, e isso que é nobre, que é o mais difícil, quando você vê que está errado e aceita e faz a sua mudança. Porque isso é muito difícil, você dar o braço a torcer. Você dar o braço a torcer é uma atitude muito corajosa e difícil. Você voltar para onde? Nem tem um lugar. Quando a pessoa doa todos os seus bens, que é parecido com Saulo, a família dele falou que se ele seguisse Jesus,
ele iria perder todos os bens, ele seria deserdado, e ele não se incomoda com isso. Maria de Magdala faz a mesma coisa. Então, é esse renascimento. Quando a gente estuda sobre a vinda de Jesus ao planeta, a volta de Jesus ao planeta, que foi nessa vez, mostra que alguns espíritos é a chamada Corte de Jesus. É um livro muito lindo que fala sobre isso. Amélia Rodrigues escreve esse livro. Ela mostra a Corte de Jesus. Não é só, a Corte de Jesus é um dos capítulos do livro Pelos Caminhos de Jesus. A Corte de Jesus não é só os apóstolos, vai muito além. A Corte de Jesus é também esses espíritos que já estavam no despertar e se propõem a vir e servir como exemplo. Então é uma corte muito grande, são os apóstolos, são os pais, são os avós, é um séquito muito grande, tudo para acontecer da vinda de Jesus. E justamente Maria Madalena, Paulo, Estevão e outros tantos, e também alguns que se prestaram aos milagres, eram espíritos que se propuseram, porque Jesus não ia contra a lei divina. Se a lei divina você tem que passar por aquelas etapas, como é que faz um milagre e pum, some? Iria contra a lei divina. Então já eram espíritos que se prontificaram a servir como testemunho. Quer dizer, eles não eram tão devedores, mas eles se prontificaram como corte de Jesus para colaborar no processo que Jesus estava realizando. E aí ela segue Jesus e ela se transforma no anjo de luz. Muito bem. Quando Jesus reaparece, ela é a primeira a ver Jesus. E aí ela segue ainda o trajeto dela, só que ela é mal vista por muitos ainda. E aonde termina a vida de Maria de Magdala nessa encarnação? Ela vai socorrer os leprosos que ficavam afastados da cidade, e lá ela começa a cuidar deles, e aí ela adquire a doença, e é assim que é o desencarne dela, trabalhando. E aí teve outra reencarnação, séculos depois, Teresa d'Ávila, que é a Santa Teresinha da Igreja Católica, canonizada. Ela foi casada, o marido era muito cruel. Olha só a realidade que precisou. Antes ela era a cortesã, depois ela passou a ter. Aí nós vamos chegar justamente na culpa e nessa eclosão de amor. E aí ela teve aquele marido que foi carrasco, que foi isso, que foi aquilo, e ela testemunhando todo o amor de Jesus. Muito bem, desencarnou. E aí a glória, né? Nessa terceira encarnação que a gente sabe dela, e ela está se preparando para voltar, mas a terceira encarnação dela, nós somos contemporâneos. É a nossa maravilhosa Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá é a mesma Maria Madalena, Maria de Magdala, a mesma Teresinha de Ávila. E ela veio dar nova demonstração de amor. E ela é um desses casos igual está no nosso lar. Ela poderia vir linda, exuberante, ela já era um espírito bem evoluído. Mas não, ela pede para vir franzina, sem grandes dotes físicos, para só amar, não cair em tentação qualquer. E Madre Teresa de Calcutá é essa força espiritual maravilhosa, fantástica, e ela vem justamente trazer essa força para os desvalidos.
É ela, aí que vem a culpa sem culpa. Não há culpa. Quando o espírito realmente reconhece uma nova trajetória, não tem culpa. A culpa só atrasa, só retroage, só nos segura, só evita que nós caminhemos. E nós, às vezes, sentimos essa culpa atrapalhando. Olha só a situação de Saulo. Saulo foi um militar que foi uma das razões de muitas mortes, quando ele foi mandado por Roma para o Oriente para conquistar, um excelente militar, um general fantástico. Mas ele não teve culpa. Errei, faz o quê? E vamos seguir outro trajeto. Mesma coisa, Maria de Magdala, o que ela fez? Está errado o que eu estou fazendo, não está bom. Não vou dizer nem que está errado. Não está bom isso mais para mim. Isso não me atrai mais. Então o que ela fez? Pegou todo aqueles benefícios que ela recebeu e doou e foi fazer uma outra trajetória. E mais em outra encarnação e mais em outra. E agora, ela que desencarnou em 1997, tem 20 anos, né? Não é que passa rápido, não é isso? Ela já está se preparando. Em 2005, já foi dito que ela estava se preparando para reencarnar. Pode ser até que já tenha reencarnado ou não, porque esse tempo espiritual é diferente para nós. Em 2005, ela estava se preparando para reencarnar. Então, eu não tenho outros dados após isso. Então, ela está aí viva, maravilhosa, para voltar para esta nova fase do planeta Terra. Essa fase que nós estamos precisando e merecendo. Mas a culpa, o perdão, ele instintivamente já é o auto-perdão, porque não é o outro me perdoar. O outro me perdoar é o de menos. Não significa nada o outro me perdoar. O perdão já é praticamente embutido, o auto-perdão. Eu é que tenho que me perdoar. Toda a humanidade pode me perdoar, mas se eu não achar que eu tenho outra chance, que eu posso realizar e fazer mais, não vai acontecer. Se o mundo todo me perdoar e eu não tiver essa vontade de reconsiderar perante mim mesmo, isso não acontece. Então o auto-perdão praticamente não existe, é o perdão. Quando nós nos perdoamos, é que é o verdadeiro perdão. Seria a aceitação, vamos falar, a aceitação, a compreensão. Seria, e é o que psicologicamente se fala, e dentro do espiritismo também, é quando você é fiel a você. Eu fiz isso errado. Eu não devia ter bebido a água, mas bebi. Agora já bebi. Agora eu vou ficar, bebi a água. Bebi a água. Não vai adiantar nada. A frase não vai colaborar nada. Eu bebi, e agora? O que a gente faz? Como eu pago a água? Como é que você quer que eu pague a água que eu bebi? Pronto. Dinheiro eu não tenho, mas eu tenho trabalho. Eu tenho trabalho. Eu posso fazer isso, eu posso ir lá na bica buscar outra. Onde se apanhar é lá na 60, eu vou lá buscar outra e tal. Eu vou bombar coisa, eu vou pagar a conta de água, ou não tenho dinheiro, ou vou fazer isso, ou vou fazer aquilo. Então, a gente parar com essa vitimização, volta de uma certa forma para esse livro. Porque quando você se vitimiza, na realidade você não se perdoou. Ai, coitado de mim. E as pessoas gostam de ser coitadinho. Gostam de ser coitadinho. Isso daí é falta de perdão para si próprio. É falta de se balançar. Balança. Não vou dizer que não balança, mas balança. Eu fiz errado, que balança. Não, a gente sonha com aquilo. Né? Vou contar uma coisa muito feia, pode? É feio, né? Vamos lá. Outro dia até eu contei numa palestra, e outro dia. Eu fiz errado, vou fazer o quê? Né? Vamos falar, né? Eu estava viajando, tinha a hora certa para eu chegar em determinado lugar, parei no restaurante para comer, né, no meio da viagem. E aí veio a conta, veio a conta, aquelas contas que vêm pelo computador, tananana, e eu vi que não cobraram o suco de laranja.
Pensa uma coisa feia, Loura. Foi embora sem pagar. Eu pensei, se eu for falar que tem mais o suco, vai voltar essa conta para lá, vai cancelar, vai atrasar mais minha viagem. Um suco de laranja num restaurante assim de bom porte. Vou embora. Fui embora. No meio da estrada, o que veio? Veio a culpa. Meu Deus do céu, será que o garçom está pagando? Será que foi só falha lá, vai ficar 2 laranjas que espremeram, 3, não é nada. Mas aquilo ficou. Bom, aí um amigo falou assim para mim, paga um suco aí para um pobre. Eu já paguei mais de 200. A culpa não foi embora. Toda vez, agora eu lembrei da água, toda vez que eu bebo um suco de laranja, eu lembro, isso já tem, porque vai fazer 1 ano. Agora em outubro faz 1 ano que isso ocorreu. Então, é isso que é. Bom, então eu já paguei os sucos, mas eu fico assim, será que aquele garçom teve que pagar do bolso dele? Quer dizer, não minimiza eu fazer para o outro, porque dentro de mim, agora se dentro de mim eu falar, dane-se, ele ganha muita gorjeta, aquilo que ele pagou, se ele te teve que pagar, as bênçãos divinas vão vir para ele, e taranana, e me tirar a culpa, eu nem vou lembrar mais quando tiver suco de laranja. Mas é eu. Então eu preciso voltar lá naquele restaurante, identificar o garçom e falar, oi, tudo bem? Né? Pelo menos dar um tudo bem para ele. Isso eu. Mas o correto seria, já fiz. O que eu posso fazer daqui para frente? Não correr mais nesse mesmo erro. E pronto, paciência. E fazer uma outra trajetória para isso. Ficar atenta quanto a isso. Lembrar um pouquinho do Chico, não podemos voltar lá atrás. Não posso voltar lá atrás, eu nem vou lembrar quem é o garçom. Mas eu posso daqui fazer um futuro. Daqui para frente fazer um novo. É isso, me dar uma nova oportunidade. Então, isso parece que é uma coisa boba, mas isso acontece com aquilo que nós realizamos com os nossos parentes, com os nossos amigos, no nosso ambiente de trabalho. Aquele dia que nós não produzimos o tanto que a gente pode produzir. Não importa se lá no trabalho não tem controle, eu posso produzir mais. Se eu for para casa produzindo menos, aquilo vai me dar uma insatisfação. Então, sou eu. Então, faz parte de mim. É por mim. Não é pelo garçom que vai pagar, não é por ninguém. É eu que quero ficar em paz. É por mim. É isso que aconteceu com Maria de Magdala. Ela partiu para a luta. E a gente vê, no caso, né, de Teresinha de Ávila e da própria Magdala, nós não temos pequenos detalhes, mas de Teresa de Calcutá, nós temos várias histórias que ela ia, pleiteava, ela chegava para as autoridades, olha aí, arruma uma verba dentro dos pobres coitados. Quer dizer, ela não tinha culpa, ela não tinha constrangimentos, ela enfrentava grandes personagens da nossa história, ela não se amedrontava, é o espírito livre. Esse é o perdão, é quando a gente se libera, aquilo passa, aquilo passou, aquilo acabou, aquilo a gente nem lembra, porque nós estamos com outros processos, nós estamos com outras programações. Não se prendeu ao passado. Não se prendeu ao passado, vamos realizar outro. Errou. Deixou de pagar o suco de laranja, deixa para trás. Deixa para trás, vamos lá, vamos pagando outro, vamos ajudar, vamos escrever livro, dar os lucros para as instituições de caridade e vamos em frente e vamos soltando outros por aí. Fazendo isso. Em AA, Alcoólicos Anônimos, está no primeiro item de AA, fala assim, é a aceitação. Aceitar que eu tenho. Então, tipo, espírito perfeito nós não somos. Quem está nesse planeta da Terra não é perfeito.
Então, a gente fica muito preso ao sentimento de culpa. Um plug que o Nino Correia de Miranda fala que é um plug para o nosso irmão lá. Então, tipo assim, assumir isso, eu perfeito não sou, não posar de bonzinho, né? Querer mostrar. Então, o que eu posso fazer? Se eu fiz no passado, passou. Então, vou fazer o bem possível, escrever livro, fazer isso, pagar de laranja para os outros, fazer outras coisas, porque o bem cobre a multidão de pecados. Aqui, foi muito bom você falar isso, que eu até anotei aqui para não esquecer. Em Lucas, capítulo 7, versículo 47, tem a fala de Jesus para Maria Madalena. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, pois muito amou. Fantástico, né? Jesus não se utiliza de pessoas santas, isso que você falou. Ele valoriza o que de bom cada um traz. O Evangelho é inclusão. Nós não podemos nos sentir fora. Eu não mereço, eu não posso. Essa exclusão não é Evangelho. Eu estou dentro, eu posso realizar. O que eu posso fazer? Qual é o meu trabalho? Qual função eu posso ter? O que eu posso fazer para me deixar melhor diante dos meus irmãos terrenos? E não terrenos também, né? Tem muitos aí que a gente pode ajudar espiritualmente também. O desencarne de Maria nessa passagem é interessante, que Maria, mãe de Jesus, vai para Éfeso com o João Batista, né? E ela quer voltar para encontrar Maria, mãe de Jesus. Aí ela tenta chegar à cidade e não consegue. Já adoentada, a lepra tomando conta dela, ela chega na porta da cidade e não consegue. Mas ela já não desfalecer. Quem que vem acolher Maria? O Mestre Jesus. É linda a passagem. É linda. Está no livro Boa Nova. Nessa passagem, quando ela tenta, eu quero rever os amigos, quero ver Maria, mãe de Jesus. Maria e João estavam morando em Éfeso, ela tenta, mas não consegue chegar à cidade. Ali ela descansa à beira de uma árvore, para não desfalecer dela, não desencarnar já. Aí vem Jesus e acorda. Aí fala para ela essa passagem: Maria, vem, já amaste demais, vem me. Aí acorda. Auto-perdão, não se prender ao passado. Errar, nós erramos, estamos aqui no planeta de provas e expiações, vamos errar hoje, vamos errar amanhã, mas não se prender, não se ficar martirizando, eu errei, não existe. Para todos aqueles que fizeram as maiores barbaridades do mundo, nenhuma ovelha se perderá. Lembrar disso, né? Não se prender ao passado, não se prender, e tipo assim, errar é humano, então eu posso errar, mas não se comprazer com ele. E tentar fazer o melhor. E nem ficar chorando, né? O choro é que abaixa a nossa vibração, os nossos centros de força, especialmente o coronário, né? Que é o chakra coronário ou centro de força. Ele tem uma dinamização, e quando nós estamos negativos, a dinamização baixa, e aí é que dá chance para espíritos virem e darem más vibrações. E aí somos nós nos punindo sem levar a nada. Assistindo o programa Mário Sérgio, a Raíla Almeida sempre assistindo também, o Marcinho Ribeiro, o doutor Marcinho, Ana, sua camisa está aqui, temos que entregar sua camisa aqui, Ana Nery, Rosilene Duarte, Felipe Souza, Vânia Lúcia e a Vanessa, ela é lá de Quartiz, ela está lá em Sacramento. Foi no encontro espírita de evangelização que está acontecendo lá em Sacramento, ela foi lá e está assistindo, está na estrada. A Raquel Almeida está nos assistindo comendo. A maior cobrança é da nossa consciência. Faz essa colocação. E a Rosimeire Reis, nos aceitar e aceitar que escolhemos e erramos. É alguma coisa assim. Né? Nos aceitar e aceitar que escolhemos e erramos. Né? Não se martirizar, não se culpar. Né? Tinha um samba antigo daquele Jocafe, como é que era o nome? Aí falava assim: errei, peço uma chance para recomeçar. Não é isso? Errei, e aí? Vamos lá, uma chance para a gente recomeçar. E nós temos. E temos, todos os dias, todas as horas. Isso que é legal. É isso aí. Lembrar que temos essa chance. Vai acontecer sempre. Nenhuma ovelha se perderá.
Se não for nesta vida, vamos tentar nessa, na outra, e não tem uma chance. Tem sim, sempre haverá uma chance. Colocar isso na cabeça. E lutar, e a luta. Porque se a gente ficar se martirizando demais, né, Cândido, vem as doenças. Eu sou um coitadinho. Aí você começa a sentir sintomas, começa a entregar, tem câncer, tem um montão de coisa, por causa de culpa, de não sou capaz. Não, nós somos capazes. Jesus falou, podeis fazer coisas que eu faço. Mas o preguiçoso é que se pega nisso. Quem sou eu? Quem sou eu? Aí está precisando de alguém para vir falar aqui sobre amor. Quem sou eu? Eu não sou digno, não sou capaz. Eu não sou capaz. Mas chama lá para Até outro dia eu fui aqui mesmo, nesta casa, que eu fiz uma palestra, fiz esse comentário. Se no nosso local de trabalho nos oferece uma oportunidade para ganhar o dobro numa função, numa outra função, a gente fala para o patrão que não tem condições? Você fala? Fala nada, você vai aprender. Você pode não saber aquela função, né? Se o Totti falar, você precisa trabalhar aqui nesse computador no lugar dessa menina, tadinha, não faz isso não. Mas eu não sei nada daquilo ali. Mas é para ganhar quanto, Totti? Vai pagar bem? Eu vou aprender, domingo que vem eu estou aqui fazendo. Mas quando chamo para a gente dar evangelização, fazer palestra, trabalhar no passe, trabalhar mediunicamente, né? Ajudar a limpar o centro, organizar isso e aquilo, quem sou eu? Eu sou uma alma ainda muito atrasada. Culpa tem isso aí também, preguiça. Verdade. Questão de fracasso pessoal, remorso, arrependimento, toca para frente, esquece isso tudo mesmo. Erramos, vamos mudar o comportamento, fazer o bem, caminhar e trabalhar sempre. Está nós chegando a nossa hora. Nós vamos fazer o sorteio do livro. Lembrando que nós temos 3 livros, já Fabiana, já postou os livros aí? Temos 3 livros, né? A ganhadora vai... Está todos os nomes aqui, Fabiana? Tira, por favor, Cândido, o nome, por favor, e vê quem vai ser a ganhadora do livro. Pode ler. Marta Alves Medeiros. Então, Marta Alves Medeiros. Sabe onde é? Tá? Ela pode escolher ali, nós temos 3 livros, Marta. Você pode escolher qual dos 3 você vai ganhar, ok? Para pegar com a gente manda um jeito de entregar aí. Então, estamos chegando ao final, quase às 20 horas. Te agradece aos amigos aqui presentes, aos amigos internautas, aos amigos nas redes sociais. Agradecemos a Jesus. Te agradecemos, Cândida, pelo mais uma vez você estar ajudando, colaborando para a gente trabalhar, levar o Evangelho. E te convidamos a fazer a prece final, por favor. Bom, obrigada. Vamos então relaxar, deixar nossa alma entrar em contato com o plano superior, com os protetores deste trabalho maravilhoso. Ó Senhor, através desses trabalhos fantásticos de divulgação da doutrina, nós sabemos que iremos merecer cada vez mais conhecimentos. Estamos divulgando para nós mesmos. Nós precisamos abraçar mais esses conhecimentos e nos liberarmos, nos empolgarmos, partirmos para mudanças. Eu posso, eu quero, eu vou ter esse impulso renovador, buscar lá no colo de Maria, tal qual Maria Madalena queria o último abraço de Maria. Sabendo que poderia ser o último encontro, ela corre em busca de receber aquele abraço fantástico de Maria de Nazaré. Porque, ó Mãe maravilhosa, Espírito de luz fantástico, ó Maria de Nazaré, nossa Mãe querida, envolva-nos fortalecendo esse trabalho espiritual que está sendo realizado. Envolva todos aqueles nossos
Ai, dirigentes desse nosso país, em todos os níveis, que eles recebam uma calma para trazer novas trajetórias e que possa a espiritualidade maior envolver nossa pátria em mais crédito e mais compaixão. Obrigada, Mãe. Obrigada, Jesus. Alimenta-nos, Maria Madalena, com seu grande exemplo. Que assim seja. Lembrando que semana que vem estará com a gente o Rony Ricardo, né, falando sobre o seu livro. Não, é dia 30. Rony é dia 6, desculpa. Então, semana que vem deve trazer o pessoal da AME, Associação Médico Espírita. Né? Cândida, obrigado, boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Até uma próxima. Dos presentes, quem que ainda não leu esse livro aqui? Eu vou ler. Hein? Eu vou levar o carinho. Vai? Você já leu? Não? Você já tem? Você tem, né? Que é o toque. Você também não tem? Tem muito pouca vergonha. Então vamos lá. Quem tem então? Vamos inverter. Só você, né, meu bem? Você e a Áurea só. Vocês têm? Você é parceira dele? Ele não tem, você não tem? Jesus. Então, você mesmo vai comprar. Eu vou comprar. Então, tá bom, ela vai comprar. Então você vai ser desprestigiado.